consolidação. O ano da consolidação. E durante esse mês, o Senhor também nos deu um subtema que é consolidando uma vida em santidade. E essa palavra, ou esse termo, esse assunto santidade, na realidade é um assunto inesgotável. Porque não se trata apenas do que a gente faz aqui no ambiente do sagrado. Entenda isso. Santidade não é algo que se restringe apenas a esse tempo que nós estamos aqui reunidos ou a esse ambiente. Santidade não é um poder fazer. Santidade é um estilo de vida. É algo que você pratica na sua vida diária. Ou seja, não é um poder fazer, e sim um poder ser. Nós ouvimos aqui falar, o pastor falando na última mensagem, que santidade é uma adequação à natureza divina. Essa frase, ela, gritou aos meus ouvidos. É uma forma de você se adequar ao estilo de vida dos céus, vivendo como um humano nessa terra. Isso é santidade. E santidade, dentre muitas conotações e significados, santidade também significa a remoção do que é impuro. E quem nos ajuda a sermos limpos, a remover toda a impureza do nosso coração? A gente sabe que o agente que promove a santidade é o Espírito Santo. E o que ele faz para que a gente se torne mais santo? Ele se aproveita ou ele se utiliza das disciplinas espirituais. A oração, o jejum, a palavra. Mas a santidade, embora seja uma ação do Espírito Santo, ela não exclui a força humana. O trabalho humano na cooperação com Deus, no processo da santidade, ele é extremamente necessário. E a gente vai aprender hoje que nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade nesse processo. E eu queria ler com vocês o que o apóstolo Paulo nos orienta acerca desse ambiente que precisa ser limpo, que precisa de constante manutenção, que precisa constantemente que nós removamos toda a impureza, toda a sujeira, todo o lixo. Eu queria que você lesse comigo a referência de 1 Coríntios, capítulo 3. E eu vou ler o verso 16, eu vou ler aqui a versão NTLH. E depois, se tiver também, eu quero ler a versão NBV ou Nova Bíblia Viva. Mas, a princípio, a NTLH traz para a gente uma compreensão daquilo que a gente quer tratar aqui nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 diz assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Presta atenção, olha, é uma afirmativa. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo, diga santo. E vocês são o seu templo. Agora, olha o que o mesmo versículo, na versão Bíblia Viva, diz, verso 17. Se alguém desonrar e estragar a casa de Deus, Deus o destruirá. Porque a casa de Deus é santa, diga santa. E limpa. E vocês são essa casa. Queridos, quando lemos essas versões, e a primeira em destaque, o apóstolo Paulo, ele vai usar aqui o termo templo. E templo era um tipo específico de edifício. Todos os grupos religiosos da época do apóstolo Paulo tinham um templo onde o seu Deus era adorado. E no templo de Afrodite, havia nas entradas do templo a imagem de Afrodite. No templo de Apolo, havia a imagem de Apolo. O templo judaico
também tinha um símbolo que apontava para o Deus que era adorado naquele ambiente, que era a Arca da Aliança. Nesse texto, quando Paulo chama a atenção dizendo assim, vocês não sabem que vocês são templo de Deus e que o Espírito habita em vocês, Paulo, ele aqui estava fazendo um contraste entre esses templos. E ele estava trazendo para nós um lembrete gentil. Assim como o templo de Diana era referenciado pela imagem dela, assim como o templo de Afrodite ou de Apolo era referenciado pela imagem deles, assim como o templo judaico era referenciado pela Arca da Aliança, Paulo estava dizendo, vocês também têm uma referência, vocês também têm uma identificação. Não sabeis vós que sois templo? Ou seja, vocês precisam representar o Deus que vocês dizem adorar. Era isso que Paulo estava dizendo. Em algumas outras versões, você vai encontrar algo ainda mais específico, ele dizendo assim, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito habita em vocês? O termo santuário, ele é mais profundo do que o termo templo, porque o templo é mais abrangente. O templo, ele trata do edifício como todo, mas quando Paulo diz, vocês são santuário, ele está dizendo de algo mais específico. Santuário era o cômodo onde a Arca da Aliança habitava. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Então Paulo, nesse sentido, ele nos dá a responsabilidade de que a presença de Deus habita em nós. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. E precisamos ter essa consciência. Agora, a versão que nós lemos, a versão Bíblia Vida, vai trazer essa conotação de que nós somos casa de Deus. Porque quando Paulo diz, vocês são templo, vocês são santuário, vocês são casa, ele usa o verbo, o Espírito Santo habita em vocês. E o verbo habitar, ele tem a conotação de fazer morada. E quando se fala de algo que se faz morada, a gente está falando de uma residência. E é nesse aspecto que eu quero tratar nessa noite. De que nós somos a casa de Deus. Diga assim, casa de Deus. Nós somos o lugar onde o Espírito Santo habita. E eu quero começar esse sermão com a seguinte pergunta: como está a sua casa? É claro que é uma pergunta retórica, mas eu quero que você, nessa hora, feche os seus olhos e faça aí um pensamento investigativo, faça um autoexame. Como está a sua casa? Porque já que se trata de uma responsabilidade individual, a necessidade de cuidar dessa casa torna-se intransferível, indelegável. Eu não posso me responsabilizar ou responder pelo estado da casa que está, ou o estado da casa do meu marido. Eu não posso me responsabilizar pelo estado da casa espiritual dos meus filhos. Eu só posso responder pela minha casa. E como está a minha casa? Sabe, às vezes, nós conseguimos disfarçar bem a bagunça dessa casa. Essa casa chamada Elaine, ela precisa constantemente de cuidados. Porque com frequência a gente consegue disfarçar bem o lixo de dentro de nós. Não é? Há quem olhe para nós e diga assim, uau, que casa impecável. Principalmente nos dias de hoje, onde não é, existe um apreço tão grande, uma valorização tão grande da estética, da aparência, daquilo que é visível. Hoje nós nos preocupamos muito com aquilo que a gente pode ver e às vezes nosso julgamento, ele se respalda apenas nisso, numa aparência. E quantos de nós temos uma aparência, sabe, de uma pseudo-santidade? Isso acontecia também na época de Jesus, quando os líderes religiosos da sua época usavam veste sagrada, estola sacerdotal. Mas Jesus olha para eles, contemplando a sujeira que estava dentro deles, e os chama de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado?
O sepulcro, a gente sabe o que é lugar, é o mortuário, é o lugar onde se tem morte, é o lugar onde é fétido, é o lugar onde se tem podridão. E caiado é porque estava bem pintado por fora. E quantas vezes nós disfarçamos a bagunça, a sujeira, o grude, o lixo que carregamos dentro de nós. E com frequência dizemos, sou casa de Deus. Mas sob quais condições o Espírito Santo está habitando em nós? Sobre quais condições? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as condições que essa casa precisa estar. Precisamos entender que o Espírito Santo, ele é o melhor personal organizer do mundo. Mas ele é o nosso ajudador. A Bíblia o define como auxiliador, como ajudador, não como nosso empregado. Não é ele que tem que remover, não é ele que tem que fazer a limpeza sozinho. O ajudador é aquele que faz junto. E eu quero dizer para você e para mim nessa noite que existem lixos que nós precisamos remover. E isso é muito sério, irmãos, porque o Espírito Santo ele é extremamente limpo e organizado. E ele não habita no meio da imundície. Ele não habita aonde há sujeira. Ele não habita aonde o caos está instaurado. Todas as vezes que a Bíblia ela vai fazer conotação ou ela vai linkar a pessoa do Espírito Santo, nós vamos ver sempre a expressão do Espírito Santo ligado à brancura, pureza, limpeza. Nunca a caos, sujeira e bagunça. Pelo contrário, todas as vezes que nós encontramos esses termos, está ligado e associado aos demônios. A Bíblia os chama de espíritos imundos. Então, se a minha casa está suja, Deus não vai habitar nela. Se a minha casa está, cheia de lixo, de tralhas, Deus não vai habitar nela. Isso é sério, irmãos. Deus, o Espírito Santo, não habita no meio do caos. E ele é o nosso aliado nessa limpeza. Mas lembre-se, existem sujeiras e bagunças que somos nós que precisamos remover. Porque é muito fácil delegarmos a culpa e a responsabilidade das sujeiras que nós carregamos dentro de nós para o Espírito Santo fazer. Quando na realidade somos nós o responsável por fazer a manutenção desse ambiente. Se quisermos andar em vitórias, precisamos obedecer a esse livro. E ele diz, limpe a sua casa. O tema dessa noite é, limpe a sua casa. Vamos repetir para a gente não esquecer? Limpe a sua casa. E em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23, eu fiz menção desse versículo lá no Acampa Jovem. O sábio Salomão, ele vai nos dar uma instrução. Ele vai dizer sobre tudo o que se deve guardar. Guarde o seu coração. Percebe a ordem? Não é uma ordem que se pode transferir ou delegar. É algo que eu preciso fazer. Cabe a mim guardar o meu coração. E a gente sabe que coração aqui é mais do que o órgão. Coração aqui tem a ver com a nossa mente, tem a ver com a nossa alma, tem a ver com essa morada interior. É isso que Salomão está falando. Sobre tudo que se deve guardar, guarde a sua casa interna. Guarde a sua mente. Hoje nós aprendemos que é na mente que Satanás estabelece seus bloqueios. É na mente humana que ele estabelece suas fortalezas. É na mente humana que ele traz toda a tralha, podridão e lixo, impedindo que o Espírito Santo atue. Então precisamos entender que a parte mais importante do homem é o nosso interior. É a nossa alma. É a nossa mente. E em Romanos, no capítulo 12, no verso de número 2, o apóstolo Paulo ele vai enfatizar a seguinte verdade: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a gente fala de santidade, vem à nossa mente o quê? Uma alma animada, uma alma avivada. Mas, queridos, antes que o avivamento ocorra, e a gente sonha com isso, de um avivamento territorial de grande magnitude, um avivamento começado aqui em São Simão, alcançando Japeri, Engenheiro Pedreira, alcançando os confins da terra, amém? A gente sonha com esse avivamento territorial, mas antes de um avivamento territorial,
Um avivamento mental é necessário. Existe uma necessidade de uma santificação interna, de uma mente sã, pura, para que de fato o externo também seja alcançado. Então, antes de um avivamento fora, ele primeiro acontece aqui dentro. Você pode dizer aleluia? E qual é a razão dos lixos que Satanás com frequência coloca dentro de nós? Porque se a gente está falando aqui de algo que precisa ser limpo, é porque na contramão existe a possibilidade de estar sujo, certo? E qual o objetivo de Satanás trazer lixos para dentro de nós? Em João, no capítulo 10, no verso número 10, eu sempre cito esse versículo, porque quem descobre essa verdade, descobre o modus operandi de Satanás e também a ação do Espírito Santo em nós. Porque vai dizer assim a palavra, no verso 10, capítulo 10 de João, no verso 10. O ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Esse é o intento, o objetivo de Satanás. E o que ele veio roubar? Ele veio roubar o que Jesus veio devolver. Na parte B do versículo ele diz: mas eu vim para devolver a vocês a vida e a vida em abundância. Percebe? Satanás, ele quer nos entulhar com seus lixos, porque quando ele faz isso, ele rouba de nós toda a beleza, toda a grandeza da vida de Deus. E nós precisamos atentar para isso, porque ele tem um modo de agir, um modus operandi, como eu disse aqui. E como ele age? Satanás, ele é um expert naquilo que ele faz. Ele rouba, mas ele não deixa o lugar vazio de onde ele roubou. Embora lugar vazio também seja lugar da atuação de Satanás. Existe um provérbio que diz que mente vazia é oficina do diabo. Mas por que ele age dessa forma? Por que ele rouba e entulha? Para que você não perceba que foi roubado. E é dessa forma que ele age. Ele rouba as mobílias de Deus de dentro de nós. E no lugar ele coloca os seus lixos. Dessa forma você não percebe que existe um vazio. Você não percebe que você foi roubado. Você não percebe que você foi imundado pelas mãos sujas dele. E como ele age? Ele faz da seguinte forma. Ele rouba a alegria e ele entulha com a tristeza. Ele rouba as expectativas e ele entulha com a frustração. Ele rouba o entusiasmo e coloca a depressão, a lástima. Ele rouba o contentamento e coloca a ingratidão, a murmuração, a reclamação. E sem que a gente perceba, a nossa casa é tomada por podridão. A nossa casa começa a surgir ou a aparecer com sujeiras, com lixos que impedem a ação do Espírito Santo. Deus não quer que você viva uma vida fragmentada. Deus não quer que a gente viva uma vida devastada. Ele quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida inteira. Uma das definições da palavra santo é ser inteiro, irmãos. Quando Deus diz assim, sejam santos porque eu sou santo, Ele está dizendo, sejam inteiros porque eu sou inteiro. Então tudo aquilo que o diabo tem roubado de nós precisamos buscar rever, tirar toda a sujeira, toda a imundícia, tudo aquilo que ele está colocando no lugar da vida de Deus. Isso é uma vida de santidade. Isso é viver à procura da santificação. E existem alguns lixos que acumulamos dentro de nós. Mas hoje o Espírito Santo nos trouxe aqui para remover essa bagunça, amém? Ele nos trouxe aqui para que a nossa casa espiritual seja limpa. E existe alguns lixos que ele coloca dentro de nós. Existem 5 dores que nós chamamos que são as dores da humanidade. As 5 dores, essas 5 dores, todos nós já experimentamos em alguma medida. Nós já experimentamos a rejeição, nós já experimentamos o abandono, nós já experimentamos a traição, nós já experimentamos a injustiça e a humilhação. Essas dores, a gente começa a experimentá-la a partir dos 5 anos de idade. Até os 7 anos, todo ser humano já vivenciou essas 5 dores. E é claro que ao longo da nossa vida elas vão se repetindo. E muitas vezes em proporções maiores. Mas o que Satanás faz? Ele se aproveita das dores comuns da humanidade.
Em João 16:33, Jesus vai dizer assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições. As dores estão presentes no mundo por consequência do pecado. Mas o que ele faz? Ele pega essas dores que nós experimentamos ao longo da vida e ele transforma essas dores em traumas. O que são traumas? Traumas são feridas emocionais. São lixos. São tralhas. É grude que ele coloca dentro de nós. Sabe? E sem que a gente perceba, nós vamos expulsando a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos encurralando ele em um compartimento, em uma parte da nossa casa. Por quê? Porque o nosso ser está tomado pelas feridas emocionais. Sabe, Satanás com muita frequência, ele se utiliza das nossas lembranças. Eu falei com jovens que Satanás é um hacker com muitas expertises e ele entra no campo das nossas memórias, ele acessa essas dores emocionais. E aí ele traz à tona o sentimento, sabe, de um abuso sofrido no passado. Ele traz à tona a amargura de uma traição, de um abandono, de uma rejeição. Mas qual é o objetivo de Satanás? É te infectar. O objetivo dele é te sujar. O objetivo dele é tirar a alegria, a mobília de Deus e te entulhar com os lixos. É essa forma que ele age. E eu quero dizer para você que memórias e traumas têm a ver com aquilo que nós vivemos no passado. E eu tenho uma verdade para te dizer: você não está no seu passado, querido. Entenda, você não pode carregar mais esses lixos, você não deve mais carregar, porque você não está no seu passado. Assim como você não está no seu passado, você também não é o que te aconteceu no passado. Ei, você é aquilo que você decide ser em Cristo. A Bíblia diz que você é nova criatura, você vive em novidade de vida. Então o teu passado precisa ser abandonado. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Isaías: não vos lembreis das coisas passadas. Não considere o que você viveu lá no seu passado, porque eu faço coisa nova. Irmãos, quem quer se livrar do lixo das memórias doentias, dos traumas, das feridas emocionais, precisa viver o hoje, o presente, a dádiva da libertação que Cristo te trouxe. É isso que Deus quer para você. O apóstolo Paulo vai nos ensinar a nos desancorar do passado. Ele vai dizer: não me lembro mais. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das dores que vivi no passado. Esquecendo-me das frustrações que as pessoas me causou. Esquecendo-me do pecado que eu cometi. Eu avanço para as coisas que estão adiante de mim. Eu avanço porque existe um prêmio reservado para mim. Eu avanço porque não estou mais ancorado lá. O lixo do passado é lixo e eu não quero para a minha vida. Aleluia. Diga assim: eu não sou um aterro sanitário. Eu não sou uma lixeira. Eu sou casa de Deus. Preciso viver essa verdade. Porque, queridos, existe uma característica do lixo. O lixo tem características. Sabe, o lixo, ele se decompõe. E quando o lixo se decompõe, ele libera uma substância tóxica chamada churume. E o churume, dado ao seu mau cheiro, ele atrai as moscas. Sabe, quando nós depositamos lixos dentro de nós, alguns lixos como a ofensa, alguns lixos como, sabe, a ausência do perdão, lixos como dores, sabe, das rejeições, das feridas emocionais. Com o tempo, esses lixos começam a se decompor e o cheiro começa a aparecer. E quando esse cheiro, ele começa, sabe, a exalar, as moscas começam a aparecer. A Bíblia chama Satanás de o Senhor das moscas, o Senhor da sujeira, o Senhor do grude. Essa é a definição de Beelzebu. Todas as vezes que a gente mantém a nossa casa suja,
Sabe que a gente guarda algumas tralhas, sujeiras, nós atraímos os demônios para a nossa vida. Isso, irmãos, é algo muito sério. Lá em Deuteronômio, coloca para mim, por favor, no verso 23, no capítulo 23, no verso 14. Olha só o que o Senhor diz para nós. O Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês, para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conservem o acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nele coisa alguma que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porque frequentemente, como eu disse aqui, nós dizemos somos casa de Deus. Mas se nós mantivermos o nosso acampamento, a nossa casa suja, a presença de Deus, ela é removida. Deus aqui estava falando dos dejetos. Ele diz assim nos versos anteriores a esse que lemos: quando vocês forem defecarem, levem uma pá com vocês, façam um buraco e cubra os seus dejetos. Porque se eu vier e o acampamento estiver impuro, sujo com fezes, eu me ofenderei e abandonarei vocês. Irmãos, olha a seriedade de mantermos a nossa casa espiritual limpa. Sabe por que muitas pessoas não recebem e não vivem o favor de Deus? Porque suas casas estão imundas. Porque a casa espiritual está suja, irmãos. Nas nossas férias, nós passamos 2 dias limpando um cômodo da nossa casa. Quem me conhece sabe que eu gosto muito das coisas limpas e organizadas, porque eu aprendi desde cedo que Deus não habita no meio do caos. Deus não habita em ambientes sujos, irmãos. E aí nós temos, um quarto que a gente denomina o quarto de ferramenta. Só que esse quarto de ferramenta virou um quarto de guardar tralhas. Tudo aquilo que eu não tinha tempo de colocar no lugar, para onde ia? Para o quarto de ferramenta. As ferramentas que o pastor manuseava, ele não tinha tempo de colocar no lugar, colocava no meio do caminho. E por muitas vezes eu tentei arrumar aquele cômodo. A gente tirava algumas coisas, limpava tudo, devolvia para o lugar. Mas nunca consegui organizar. Por quê? Porque não se organiza tralha, irmãos. Não adianta a gente querer organizar a nossa casa se nós não nos desapegarmos dos lixos que estão aqui. Não há como organizar bagunça, tralha tem que ser liberada, tem que ser desapegada. E aí o que nós fizemos? 2 dias de faxina, irmão. Tiramos tudo de dentro daquele quarto, irmãos. Era tanta tralha, que a gente ficou esgotado, exaurido. E aí começamos a setorizar, tirar tudo aquilo que não fazia mais sentido. Por que é tralha, irmãos? Tralha nem sempre são coisas velhas. Nem sempre são coisas ruins. Mas são coisas que não fazem mais sentido para você. Guarda isso. Tem muito lixo aqui que a gente guarda, estima dores. Tem dores que nós estimamos. Mas que na realidade, sabe, não fazem mais sentido para você. Para que carregar a mágoa de quem te ofendeu? Para que carregar aquela pessoa que fez mal para você lá atrás? Sabe, tralha precisa ser liberada, despachada. E aí nós começamos a remover o que era lixo para o lixo. E eu chamei o irmão André, eu falei: André, pelo amor de Deus, me socorre. Vem aqui com a Kombi, pega tudo que dá para levar. Tudo que dá para as pessoas aproveitar. Ele trouxe aqui para casa. E eu fiquei com vergonha de colocar aquele lixo todo uma vez só lá no portão. Então eu dividi o lixo em 2 dias. Porque era tanto lixo que eu falei: gente, os vizinhos vão pensar o quê? Né? Mas sabe por quê? O que me levou a limpar esse quartinho? Certo dia eu acabei de arrumar a casa, eu fui lá para pegar alguma coisa. E quando eu entrei no quarto, eu ouvi a seguinte frase: Elaine, eu não habito aí. Desse jeito. Quando eu entrei no quartinho, eu percebi que eu entrei sozinha, porque ele disse: eu não habito aí. E aí vai uma orientação para você que está com aquele guarda-roupa
sabe, bagunçado. Quando abre a porta, cai tudo em cima. Deus não está lá, irmãos. Aquela geladeira que está caracada, cheia de grude, Deus não está lá. Aquele ambiente da sua casa que você não arruma há muito tempo, que está empoeirado, Deus não está lá. Deus não habita em lugares onde há sujeira. Deus não habita no meio do caos, irmãos. Depois que eu removi tudo aquilo, que eu coloquei tudo no lugar, eu não gastei um centavo. Eu não estou aqui dizendo que é para você sair fazendo dívida para poder arrumar o seu cômodo, não. Sabe o que eu usei, o que eu gastei? Água sanitária para limpar aquele ambiente. Nada mais. E sabe o que acontece hoje quando eu entro? Eu ouço o Espírito Santo dizendo: eu habito nesse lugar. E eu abro, gente, aquele quarto e digo: Deus mora aqui. Deus habita aqui. Eu posso sentir porque eu removi tudo que impedia Deus de entrar naquele ambiente. Então, se você vive na sujeira, no caos, eu quero dizer que você está vivendo com os demônios. Isso precisa mudar. Não, pastora, eu sou salva, eu sou liberta. Não, irmãos. Se tem sujeira na tua casa, se tem bagunça no teu quintal, quem está lá são os demônios. Irmãos, nós estamos muito incomodados com o que está acontecendo aqui nessa área da piscina, porque nós vemos ali demônios. É uma área, uma extensão da igreja, mas está ocupada por demônios. Por quê? Porque o caos e a bagunça está lá, mas isso vai mudar, amém? Porque esse mês nós vamos derrubar aquilo lá, nós vamos limpar aquilo lá. Quem está com a gente, diga glória a Deus. Deus vai habitar em todas as dependências da Embarque, porque aonde tem demônios tem que sair em nome de Jesus. Então nós precisamos remover todo o grude, toda a sujeira, todo o caos, porque quem se alimenta dessas coisas é Satanás. Então, a partir de amanhã, se tem lá na tua casa mofo, irmãos, a mofo na Bíblia é considerado maldição. Mofo é um fungo. É um fungo muito prejudicial à saúde. Se tem mofo na tua casa, não tem dinheiro para comprar uma tinta, não tem como pagar um pedreiro para remover aquele mofo, pega água sanitária, borrifa em cima daquilo, mata aquele fungo, limpa bem, porque aonde tem fungo, aonde tem sujeira, aonde tem caos, Deus não habita. Precisamos ter essa consciência. Crente que vive no meio da bagunça não tem a pessoa do Espírito Santo dentro de si. E aí vai para os adolescentes. Se você não tem cuidado com as suas roupas, com os seus sapatos, Deus não está nisso. Quem está se aproveitando e se alimentando dessa sujeira é Satanás, são os demônios. A partir de agora você vai chegar em casa, você vai cuidar das suas roupas, do seu sapato, você vai arrumar teu guarda-roupa, porque nós queremos a presença de Deus em todos os ambientes, amém? E isso é aqui também, irmãos. Não podemos ter quartinho da bagunça dentro do nosso interior. Não podemos ter portas fechadas para o Espírito Santo dizendo a ele: ó, não entra aqui não. Um crente nunca pode usar esse termo. Não repare a bagunça. Você tem que ter orgulho de abrir a sua casa. Ela pode ser simples, pode ser de chão batido, mas ela tem que estar limpa. Essa frase, não repare a bagunça, é para quem vive no meio do caos, no meio dos demônios. Você não, você tem o Espírito Santo, amém? E quando Jesus chega aqui, você tem que dizer: pode entrar, a casa é sua, pode fazer morada. Não podemos dizer para Deus: ó, não repara a bagunça não, Jesus, não. Senhor, o que está ruim aqui, me ajude a melhorar. Me ajude, Senhor, a limpar, porque eu não sou uma lixeira, eu sou a sua casa. E a proposta de hoje é essa: removermos as tralhas. Porque, gente, sabe o que nos torna acumuladores compulsivos? Sabe qual é o modo de ação de um acumulador compulsivo? Ele não consegue desapegar de nada. Ele coloca valor naquilo que é lixo. Ele coloca valor naquilo que é tralha. Ele coloca valor naquilo que já não deveria mais fazer sentido para ele. E quantas vezes nós somos acumuladores compulsivos dos lixos de Satanás? Quantas vezes nós estamos dando valor a coisas que deveriam ir embora da nossa vida? Sabe, por exemplo, um lixo que a gente coloca valor: ele não merece o meu perdão. Ela não merece o meu perdão. Isso é tralha, irmão. Faz sentido para você não? Manda embora, é uma tralha. Sabe outra tralha? Vingança é um prato que se come frio. Tralha. Sentimento de vingança, de revide. Tralha. Lixo que Satanás se alimenta.
Os lixos tóxicos que acumulamos dentro de nós precisam ser liberados. E eu quero falar sobre uma asepsia, algo que limpa a nossa alma, que é o perdão. O perdão é a maior e melhor asepsia da alma. Sabe, o perdão, ele remove de nós todas essas sujeiras, esses grudes de Satanás. E nós já falamos aqui em outras ocasiões sobre a sentença romana chamada necroforia. Mas eu quero falar de novo para que você grave, porque eu tenho entendido que mensagens precisam ser repetidas muitas vezes, para que a gente encontre, espaço de armazenamento dela na nossa mente, no nosso coração. A necroforia era uma sentença romana dada aos criminosos que eram pegos, aos assassinos que eram pegos em flagrante delito. E o que se fazia? Pegava o morto ou aquele que foi assassinado e amarrava ao corpo do assassino. Era algo que se fazia boca com boca, testa com testa, mão com mão. Eles eram completamente amarrados, conectados um ao outro. E essa pessoa, o assassino, ele era destinado ao deserto. E ele precisava ficar lá por um período de tempo. E se ele sobrevivesse aquele período de tempo, carregando aquele corpo morto, ele era absorvido da culpa. Só que nós sabemos que em 24 horas, de 12 a 24 horas, o corpo humano começa a entrar em estado de putrefação. E o primeiro estágio da putrefação são os gases que o morto começa a liberar. Às vezes, quando nós estamos em alguns sepultamentos, a gente começa a sentir um mau cheiro. É os gases já sendo liberados do morto, que muitas vezes começam antes de serem sepultados. Os gases que saíam do morto começavam a entrar na boca do vivo. E qual é o problema dos gases? Os gases, eles começam a trazer mau cheiro, e o mau cheiro começa a atrair as moscas. A gente sabe também que no período de 12 e 24 horas, o corpo humano começa a liberar fluidos, ele começa a liberar líquidos. Então todo aquele líquido que saía do morto começava a entrar na boca do vivo. Dentro de algum tempo, as moscas vinham e começava o processo de colonização. Ou seja, depositava as larvas dentro do corpo, os ovos da mosca dentro do corpo. Em menos de algumas horas, aquelas larvas começavam a eclodir e a comer, a devorar o corpo. Além da colonização, começava também a fermentação butírica, que é a fermentação das larvas do próprio intestino, que começam a devorar o defunto de dentro para fora, fazendo com que o tecido começasse a se corromper. As larvas que estavam comendo o morto começavam também a devorar o vivo. E em 99% dos casos, o morto matava o vivo. Não perdoar, queridos, é carregar um podre que está te apodrecendo e te matando aos poucos. Não perdoar é carregar, é se sentenciar à morte, entende isso? O perdão, entenda isso, o perdão não remove a culpa do outro. Quem matou é um assassino e a culpa é de assassinato. Quem violentou é um estuprador e a culpa é de um estuprador. Mas quando você perdoa, você libera esse corpo morto. Você sai dessa sentença de morte, você está entendendo? Queridos, o perdão tem a ver com a asepsia da tua alma. O perdão tem a ver com a casa que se chama Elaine, com a casa que se chama Alexandre, que precisa estar pronta para receber o Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo não vai estar se você estiver carregando o defunto podre contigo. Entende isso? O perdão precisa acontecer para que essa casa seja limpa. E existe uma outra verdade, outro lixo, que frequentemente nós depositamos dentro de nós, ou acumulamos dentro de nós, que é o pecado. O pecado, queridos, produz um mau cheiro. O pecado é um churume que atrai os demônios para a nossa vida. O salmista no Salmo 42, ele vai dizer assim: assim como a corça anseia desesperadamente pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Senhor. Sabe, esse versículo vai falar um pouquinho sobre esse animal. A corça, ela tem algumas qualidades. A corça, ela é um animal veloz.
ela possui uma velocidade extraordinária. Dificilmente um predador consegue alcançar uma corça. Ela é mais rápida do que um leão, ela é mais rápida do que muitos outros animais que são seus predadores naturais. A corça também, ela possui um faro, sabe, inigualável. Ela consegue perceber o faro do seu predador a longa distância. E quando ela começa a empreender fuga, dificilmente o predador consegue alcançá-la, mas ela tem um defeito, ela tem uma fraqueza. Ela exala um odor. A corça, ela pode estar a muita distância do predador, mas o predador consegue localizar ela pelo cheiro. Porque enquanto ela corre, ela sua, e quando ela sua, ela libera, ela exala um odor muito forte, facilmente detectável pelos predadores. O pecado, irmãos, é esse cheiro. Sabe, o pecado é esse odor. Quando nós pecamos e não nos arrependemos, eu quero dizer que não existe pecado pequeno demais que não possa ser confessado ou que não deva ser confessado. E nem pecado grande demais que não possa ser perdoado. Essa é uma verdade em Cristo. Todo pecado produz um mau cheiro. Sabe, Satanás, ele consegue nos localizar pelo pecado que está armazenado dentro de nós. Quando não limpo pelo poder da palavra, quando não purificado pelo sangue de Cristo, ele vai exalar e Satanás vai nos encontrar, por mais que você corra. E o que a corça precisa? A corça precisa de águas correntes. Porque quando ela consegue mergulhar em algum rio, ela consegue apagar o seu rastro de faro. O predador não consegue mais localizá-la. Irmãos, a água nos limpa, a água é Jesus, a água é a palavra, a água é o Espírito Santo. Nós precisamos, como pecadores contumazes, correr em direção a Ele, correr em direção a essa água purificadora e nos esconder e mergulhar dentro de Deus. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos viver a vida de Deus. Porque para a corça continuar viva, ela precisa se lavar. Nós precisamos nos lavar de toda a imundície do pecado. E Ezequiel vai dizer para nós que nós precisamos mergulhar, precisamos estar completamente absortos, precisamos estar completamente submersos dentro de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Precisamos estar dentro. Esse estar é no sentido de estar inserido. Paulo está dizendo, quando você está em Jesus, dentro de Jesus, não existe mais cheiro de pecado. Não existe mais condenação, você foi absorvido. Existe agora uma cédula de inocente, um documento que atesta a sua inocência. Satanás não tem mais legalidade sobre a sua casa. A sua casa passa a ser a habitação completa do Espírito Santo. E existe hoje água aqui nesse lugar para nos limpar de todo pecado, para nos lavar de toda sujeira. E eu quero convidar você nessa noite a se mover e abrir a porta do seu coração. Lembra do que eu disse aqui? A santificação é um processo que o Espírito Santo atua em nós, mas nós precisamos fazer algumas coisas. E uma delas é abrir a porta do nosso coração. Uma delas é perceber, é identificar essa sujeira. É analisar como é que está o seu interior. Seu interior está cheio de amargura, de ofensa. Seu interior está cheio, sabe, de feridas emocionais. O seu interior está cheio de ressentimentos. O seu interior está dominado pelo pecado, pela lascívia, pela prostituição. Irmãos, nós precisamos fazer essa identificação e dizer: Espírito Santo, me ajude. Abro a porta do meu coração, eu abro a porta da minha casa. Pode entrar, faça comigo e em mim morada, porque eu te desejo, Espírito Santo. Nós vamos cantar essa canção agora, que convida o Espírito Santo para a nossa casa. Mas eu não quero que você só cante por cantar, não. Você vai estar agora adorando e se entregando. Lembre, a ação do Espírito Santo não exclui a sua força, não exclui o seu trabalho humano. Talvez você tenha entrado aqui, como já foi ministrado aqui, ancorado no seu passado. Talvez você tenha entrado aqui encarcerado na dor, encarcerado por uma enfermidade, encarcerado por algum pecado, encarcerado por algum vício, encarcerado